Olá, amigos e amigas, alunos e alunas. A gente está aqui, né, mais uma vez nesse nosso curso do sétimo ano de História para aprender um pouquinho nesse capítulo 2 sobre os povos africanos, sobre os povos bantus, sobre os povos iorubá, sobre os povos. Para a gente aprender um pouco sobre essa riqueza que é a história da África. Vamos tirar aqui o meu carão para a gente poder apreciar um pouquinho mais esse capítulo 2, que é bem interessante. Também não é muito a minha praia, mas a gente sempre se esforça para conhecer sempre um pouco mais, né? Os malineses, os bantus e os urubais. A primeira coisa que a gente tem que entender quando faz estudos africanos é que a África, ela não é um país, tá? Eu sei que isso parece meio idiota, mas é muito comum os alunos chegarem e fazerem esse tipo de associação, a África inteira como um único país, e isso precisa ser quebrado logo. A África faz parte, né, da desconstrução do povo africano, simplificá-lo, e isso não pode ser feito, ele é muito complexo. A África, para a gente fazer uma localização geográfica, aqui está o nosso continente americano, né, o nosso Brasilzão, América do Norte, etc. E esse oceano é o Oceano Atlântico, que é o oceano que divide a África da América do Sul e da América do Norte. Esse é o continente africano. Repara o tamanho dele, é ligeiramente maior que o continente sul-americano. Né? E a África, ela não é, obviamente, um país só, ela é um aglomerado de países. Se a gente colocar aqui, é um continente, se a gente colocar aqui no modo de exploração, a gente vai ver a quantidade de países. Olha a quantidade de países que existe na África. São muitos países. E eles... A gente precisa quebrar esse preconceito de achar que são todos iguais. Tá? Logo na primeira página do nosso capítulo... Não, esse capítulo não, esse aqui. Logo na primeira página do nosso capítulo, a gente já vê a riqueza dos países africanos e como eles são diversos. Né? Você tem aqui, na Tunísia... Né? Olha o fenótipo dele, olha o rosto, olha como ele tem uma cara meio islamizada, até um pouco árabe. Por quê? Na Tunísia eles são muçulmanos. Né? Olha essa da Nigéria, essa senhora na Nigéria, olha a roupa colorida dela, já se assemelha mais um pouco do nosso estereótipo de africano, né? O que a gente imagina, parece uma baiana, né? Porque tem um pouco dessa origem. Olha esse senhor aqui angolano, também muito parecido com os nossos... muitos angolanos foram trazidos, escravizados, né, forçadamente trazidos para o Brasil. Olha aqui essa menina moçambicana, né, e os dreadlocks, né, as trancinhas. E olha esse senhor de olho azul da África do Sul. Né? Repara, olha como é diversa a África. A África é muito grande, muito diversa. A gente precisa parar de simplificar as coisas. A gente não pode confundir os povos africanos entre si. Eles são muito diferentes. E esse capítulo ele tem um pouco desse objetivo. Tá legal? Vamos avançar um pouquinho aqui nos aspectos físicos da África. Quando a gente olha para a África, né, a gente vê esse primeiro grande desertão aqui. Deixa eu tirar do modo político e vou botar aqui mais a imagem de satélite. Repara, esse grande deserto aqui é o deserto do Saara. Né? O deserto do Saara, ele certamente é o maior deserto do planeta. Ele é muito grande, ele vai de costa a costa, do Mar Vermelho até o Oceano Atlântico. Tem vários países que estão aqui dentro também. Se a gente observar mais próximo, são toneladas e toneladas de areia que afetam, inclusive, os climas, né, de outros continentes. Por exemplo, o clima do sul da Espanha é altamente influenciado pelo oceano, não, pelo seu oceano de areia, né, pelo deserto do Saara. Existem estudos que, inclusive, a floresta amazônica é influenciada pelas areias do deserto do Saara. Olha isso! A floresta amazônica do outro lado do Oceano Atlântico, aqui é a floresta amazônica, esse verdão aqui, olha o rio Amazonas, ela é influenciada pelo deserto do Saara. Opa, passei muito. Se você observar, a gente consegue ainda observar esse rio aqui, que é o Rio Nilo. Na verdade, não é bem o Rio Nilo, é o vale do Rio Nilo. A gente precisa chegar bem próximo para ver o Rio Nilo. Aqui, ó. Esse é o Rio Nilo. Isso verdinho são as margens inundáveis do Rio Nilo, né, que são
tem uma forte agricultura. Mas, enfim, esse é o deserto do Saara. Você tem uma região aqui entre o Saara e essa floresta, essa selva, que é uma floresta tropical, como a nossa floresta amazônica, chama-se a floresta do Congo, né? Que é essa região do Sahel. Essa região do Sahel, ela é uma região não tão seca quanto o Saara, mas também não tão úmida quanto a selva do Congo. Olha aí, tem uma selva aqui no centro da África. A África também um grande equívoco que dizem que a África é todo um deserto, e não é. Né? Só a parte mais saariana, a gente vai usar muito esse termo, África saariana, África subsaariana. A África subsaariana é a África que está abaixo do Saara. Tá legal? E você tem essa floresta do Congo que está abaixo do Saara. Tá legal? Bom, o Saara, ao sul do Saara está o Sahel, que é a faixa de terra que vai desde o Oceano Atlântico até o Mar Vermelho. Tem um mapinha aqui mostrando o que é. Ó, tem o deserto do Saara e o Sahel. O Sahel é toda essa região aqui. Tá? A gente pode ver umas fotos do Sahel. Sahel africano aqui, ó. Sahel. Vamos ver se a gente vê umas fotos de como é que ele se parece. Ó, muito mapa. Aqui. Essa imagem é legal. Não é tão seca, mas também não é tão úmida, né? Você tem uma vegetação esparçada, um solo um semiárido, a gente pode colocar assim, né? Não é o árido da floresta do deserto do Saara, mas também não é uma selva do Congo. Raramente você tem esses dois biomas em contato direto. Você sai do deserto e já vai entrar numa selva. Você tem uma zona de amortecimento, ou seja, o bioma ele vai se adaptando. No caso, ó, aqui, o deserto do Saara e o Sahel. Tá legal? Vamos continuando aqui na nossa aulazinha. O Sudão Ocidental é cortado por dois importantes rios, o Rio Senegal e o Rio Níger. Eles estão aqui. Não dá para ver muito bem na imagem de satélite, mas no mapinha que ele mostra, dá para mostrar bem, no que ele apresenta aqui, ó. O Rio Senegal e o Rio Níger. Esses dois rios, eles são berços de várias civilizações. É isso mesmo, civilizações. Eu não estou usando o termo tribo, porque o termo tribo ele é muito carregado ele é pejorativo. Né? Esses rios permitiram que os povos do Sahel tivessem água para suas necessidades básicas, além de fertilizar a terra e cultivar cereais, legumes e verduras. Além disso, serviam como via de locomoção e transporte. Em canoas ágeis, feitas com troncos de árvores, os povos do Sahel transportavam mercadorias como sal, ouro, noz de cola. Noz de cola é um produto dessa região. Você não gosta de Coca-Cola? Aí é a origem da noz de cola. Que chegaram em lombos de camelos saídos dos portos do mar Mediterrâneo ou que para lá seguiam. Tá? A gente precisa... Quem vivia no Sahel? Né? Do Sahel viviam esses povos que dependiam desses rios, do Rio Senegal e do Rio Níger, para o transporte das suas mercadorias. E no deserto do Saara, viviam povos? Sim, viviam os beduínos. Os beduínos eram povos que eram adaptados, eles tinham essa capacidade, comerciantes, né, e nômades, de atravessar o deserto. Né? Eles tinham técnicas de utilizar os camelos, por exemplo, e de armazenamento de águas e de vestimentas entre eles próprios, para atravessar o deserto do Saara. Os beduínos tinham essa capacidade. Tem, até hoje. Existem beduínos até hoje. Ok. O Império do Mali foi justamente nessa região do Sahel, do Sudão Ocidental. O Sudão Ocidental é aqui. Exatamente onde eu estou apontado. Essa região aqui. A gente chama ela de África Ocidental. Essa é a África Ocidental. Tá legal? Que surgiu o Império entre os rios Senegal e Níger, nas terras habitadas pelos Mandingas, que se tornou o Império do Mali. Olha o termo Mandinga. Mandinga hoje é utilizado como se fosse... também pejora, né? Vocês vão ver que vários termos são utilizados como pejorativos. Né? Mandinga era um povo que vivia nessa região, né, entre o rio Níger e o rio Senegal. Esse povo, ele cresceu, né, ele foi dominando os povos ao lado, vizinhos, e formou um império, o Império do Mali, um dos maiores e mais duradouros da história da África. Boa parte do que sabemos sobre o Império Mandinga, ou Mali, chegou até nós sobre os griots. O que são os griots? Os griots, eles eram uma espécie de
bardo, menestrel. A história nem sempre ela foi catalogada por nós historiadores. Muitos, até muito antes de surgir a profissão historiador, você tinha esses poetas, esses artistas que contavam as histórias. Isso é muito comum em todas as sociedades. Praticamente todas as sociedades você tem um indivíduo que ele é o responsável em contar a história. Geralmente ele é mais antigo, ele é o mais ancião, ele é um artista, né, que ele vai contar a história de uma forma interessante para as novas gerações. Você tinha isso na Grécia, né? Você tinha os aedos, que contavam os poemas, né? Toda a Guerra de Troia, toda a Odisseia foi contada por aedos. E os griots, eles são essa espécie de contadores de história, né? Eram encarregados de preservar e transmitir histórias, conhecimentos e canções do seu povo. No passado, os griots eram procurados por muitos reis africanos para trabalharem como professores particulares. Na filosofia a gente tem o aedo que vai aos poucos se tornando filósofo, né? A origem da filosofia. Eles ensinam arte, conhecimento sobre plantas, tradições, histórias e davam conselhos aos jovens príncipes. Além dos griots contadores de histórias, havia os griots músicos e os cantores, que interpretavam e conservavam canções tradicionais. Havia ainda mulheres griots, que faziam os mesmos que os griots homens, ou seja, não tinha essa divisão entre homens e mulheres. Na sociedade Mali, né, homens e mulheres contavam as histórias, que já não é uma coisa que acontecia na sociedade grega. Os aedos eram apenas homens. A mulher tinha um papel secundário. Olha aí, uma sociedade Mali, né, na África Ocidental, era muito mais, vamos dizer assim, para os padrões atuais, progressista que essa sociedade helênica, grega. No passado, quando um griot falecia, seu corpo era enterrado dentro de um baobá, uma árvore que era considerada sagrada, cujos troncos são ocos. Acreditava-se que, ao enterrar o corpo de um griot nessas árvores, suas histórias e canções continuariam sendo divulgadas e conhecidas por muitos. O baobá, até hoje, é uma árvore sagrada para várias religiões de matriz africana. Vamos lá. A formação do Império Mali. Contam os griots, né, que o que a gente tem preservado é um griot. São o que os griots deixaram pra gente. Esse cara aqui é um griot moderno. Né? Ele está se apresentando, senegalês, se apresentando na Grã-Bretanha em 2011. Legal, né? Com violão e etc. Contam os griots que tudo começou com um príncipe da etnia mandinga chamado Sudiata Keita. Ele e seus guerreiros venceram os Sossos, seus opressores, na Batalha de Quirina, em 1275. E depois de vencer também outros povos vizinhos, fundaram o Império Mali. É interessante que a gente vai trabalhar isso com o passar do ano, a diferença de reino e império. Um reino é todo um povo sob a administração de um rei. O império já é diferente. Você tem vários povos, várias etnias, vai se acostumando com esse conceito. Etnias diferentes dentro de um mesmo administração, de um imperador. O imperador, ele tem, por exemplo, do Império Mali, ele provavelmente devia ter os mandingas, os Sossos, né, e outros povos dentro do mesmo império. Olha a extensão do Império Mali. Rio Senegal e o Rio Níger. Tá? Na África Ocidental, só para posicionar aqui pra gente, seria mais ou menos aqui. África Ocidental. Certo? A capital do Império, Niani. No poder, Sundiata Keita converteu seu islamismo, religião criada por Maomé e cujo princípio fundamental é a crença num único Deus. Ou seja, eles meio que abandonam o politeísmo, vários deuses, teísmo, Deus, né? Vários deuses, para uma religião monoteísta, né? No caso, o islamismo. Segundo alguns historiadores, ele se converteu malandramente, movido pela ideia de poder participar do comércio, que na época era controlado pelos árabes islâmicos. Lembra que eu falei dos beduínos? Então, eu vou dar só um pequeno adendo de Império Islâmico aqui. O Império Árabe Islâmico, ele surge aqui na Península Arábica, tá legal? Mais ou menos ali pelo ano 700, etc., depois de Cristo, e ele se expande daqui da Península Arábica aqui para a Turquia e aqui para o Egito e todo o norte da África.
Todos esses reinos, eles vão ser islamizados. O que significa? Eles vão serem convertidos ao islamismo. Essa expansão islâmica árabe vai chegar inclusive até aqui, ó. O que vai ser, ainda não é, o que vai ser Portugal e o que vai ser Espanha. É isso mesmo. Os árabes, eles chegam até aqui a Península Ibérica. É uma outra história que eu vou contar no futuro. E esses beduínos também são islamizados. Então, se o Império Mali, malandramente, quisesse fazer parte desse comércio, ele tinha que se converter ao islamismo. Tá? No Mali, o imperador era maior... Olha que bonita essa imagem. Até parei aqui, né? Pô, eu adoro uma boa imagem. O imperador Mali ouvia as queixas dos seus súditos em audiências públicas, realizadas tanto no seu palácio quanto em uma praça próxima. Ele comparecia a essas audiências em trajes requintados, tendo seus conselheiros ao lado e atrás deles um grupo de soldados. As sessões eram abertas pelos griots. Olha que lindo. Bacana, né? E eles estão com trajes beduínos. Esse uniforme, né? Essa vestimenta cheia de panos, é uma vestimenta beduína. Muita gente associa ela à vestimenta árabe, mas não é exatamente a mesma coisa. Essa é uma vestimenta adaptada à sobrevivência no deserto. E provavelmente no Sahel também. Por quê? Esse excesso de panos, ele impedia, apesar de você achar, é muito quente, mas ele impedia que os beduínos perdessem muita água, então ele preservava a água no corpo, né? Uma técnica de sobrevivência no deserto, usar esses panos, principalmente na cabeça. Ele era a maior autoridade, mas ouvia os seus auxiliares, o conselho, e sempre que precisava tomar uma decisão importante, ouvia também 2 altos funcionários, o chefe das Forças Armadas e o senhor do tesouro, que era responsável pela guarda dos depósitos de ouro, cobre e pedras preciosas. Né? Ouvia o cara que guardava o dinheiro do império e também o chefe das Forças Armadas. Sundiata Keita preocupou-se também em proteger o império do ataque dos berberes. Por isso, deslocou sua capital para Niani, ao sul do Mali. A gente viu que a capital era mais ao sul, né? Nas entradas que ligavam Niani à região nordeste, se formaram importantes cidades africanas, como Djenné, Gao e Tumbuktu. Aqui, sobre Tumbuktu. Situada às margens do rio Níger. Aqui, dá para ver um pouquinho o rio Níger aqui. O terceiro maior da África, Tumbuktu servia como ponto de chegada e partida de caravanas comerciais que atravessavam o deserto. Por Tumbuktu passava sal e ouro das minas malinesas, os tecidos e os grãos, além de peles, plumas, marfim e instrumentos de metal. Ao longo do século XIV, olha aí, X, 10, 5, 15, não seria 15? Mas tem esse I antes do V, do 5. E é 1. E se ele vem antes do V, você reduz, subtrai 15 menos 1, 14. Então, século XIV. A cidade tornou-se também um dos mais importantes centros intelectuais do mundo, reunindo cerca de 150 escolas de estudo do Corão, o livro sagrado dos islâmicos, né? Com milhares de estudantes vindos de vários lugares. Em Tumbuktu foi erguida também a mesquita de Sankoré, que passou a funcionar hoje a universidade do mesmo nome, e que se mantém em atividade até hoje. Olha aí que linda. A Universidade de Sankoré. Era uma mesquita. Muito bonita. Você vê que ela é construída em arenito, né, que é uma rocha sedimentar, né, com base que é feita na compactação de areia. Natural, né? Na imagem vemos a mesquita construída na época do Império Mali, que abriga até hoje a importante Universidade de Sankoré, Mali. Muito linda. A economia malinesa. O Império de Mali, do Mali, era o maior produtor de ouro da África Ocidental, mas sua população praticava também a agropecuária, o artesanato e o comércio. No vale do rio Níger, os malineses cultivavam arroz, milhete, não é milho, é o milhete, inhame, uma variedade de milho de grão muito miúdo. Inhame, o inhame ele é muito importante para essas sociedades dessa costa africana, dessa costa ocidental da África. Algodão e feijão. Além disso, criavam bovinos, ovinos e caprinos. Os artesãos malineses eram habilidosos no trabalho em metal e em madeira.
Os mercadores malineses, conhecidos como Wangara, comercializavam sobretudo ouro, cobre, sal e noz de cola. Olha a noz de cola de novo. Tem até uma imagem dela aqui. No Mali, o cobre era muito apreciado e o sal quase tão valioso quanto o ouro. Dizem que é daí que vem o termo salário, porque era pago com sal. Tá? Quase tão valioso quanto o ouro. Na África Ocidental, os malineses são conhecidos até hoje como bons comerciantes. E aí, quer ouvir, você que é viciado em Coca-Cola, aí fica nesse sugar rush da Coca-Cola, vamos ler um pouquinho sobre a noz de cola. A noz de cola, um produto da floresta. Do interior desse fruto, de diversas variedades, ficam os gomos, esses gominhos aqui, com um sumo extremamente amargo, que, ao ser consumido nas regiões áridas do deserto, sacia a sede e produz uma sensação de bem-estar graças ao seu alto teor de cafeína. Então a Coca-Cola é bem isso, né, cara? Ele é muita cafeína e para tirar esse amargor, que você provavelmente não ia gostar, eles entopem de açúcar. Né? De conservação delicada, era transportado com cuidado, envolto em folhas verdes e largas. Provavelmente essas folhas aqui, né? Tendo de ser constantemente reembalado para que seu frescor fosse mantido. Oferecido aos visitantes ilustres, não podia faltar entre os bens das pessoas de maior distinção. Tinha alto valor de troca, o que compensava as longas distâncias e os cuidados especiais relacionados ao seu comércio. No Brasil, a noz de cola, conhecida como obi e orobo, tem lugar de destaque na realização de alguns cultos religiosos afro-brasileiros até hoje. Legal. Show! A força e o declínio do Império Mali. O Império Mali controlou uma área imensa, chegou a ter cerca de 45 milhões de habitantes e durou 230 anos. Segundo o historiador José Rivaí de Macedo, a longa duração do poder do Império Mali pode ser explicados pelos seguintes motivos. 1. Possuía um poderoso exército composto de arqueiros, lanceiros e cavaleiros, com capacidade de reprimir rebeldes no caso de revolta. Se você tem um bom exército, você consegue manter a estabilidade institucional do seu império, do seu reino. Né? Controlava as áreas de extração de ouro. Aí você tem uma relação do ouro com a atividade militar. Você precisa pagar esses militares. Se você usa militares do meio da população, eles não são militares profissionalizados. Né? O que significa? Você estourou uma guerra, você tira esses camponeses do campo, da agricultura ou da pecuária e ensina eles a lutar e eles vão para a guerra. Agora, se você tem ouro, você não precisa disso. Você mantém os camponeses no campo e paga com ouro, com sal, né? E com noz de cola, você paga esses militares dessa forma. Então eles são militares o ano inteiro. Isso é uma evolução científica. É uma evolução tecnológica. É você ter um exército permanente. Tinha uma estrutura administrativa eficiente, com representantes nas áreas de seu domínio, como a gente viu, né? Militares e os conselheiros. Né? Adotava uma política de consulta aos povos dominados e respeitava suas tradições e religiões. Isso é interessante também porque se você oprime os povos dominados, se você conquista os povos dominados, existe uma forte chance desses povos dominados se revoltarem. E se eles se revoltarem, você vai precisar gastar mais ouro para reprimir essas revoltas. Agora, se você trata esses povos dominados com respeito, com respeito às suas tradições, suas religiões, você oferece uma melhoria de qualidade de vida a esses povos dominados, eles não vão se sentir tão dominados assim e vão querer vão participar do império. Isso é muito importante. Tá? Existem vários pesquisadores, né, filósofos que estudam que o pior domínio, a pior dominação é a dominação pelo medo, porque ela não tem poder nenhum. O ideal é você dominar respeitando. Isso é uma lição muito interessante, hein? Ou seja, o respeito às tradições e às religiões. O Mali, o maior império africano daqueles tempos, conservou a liderança na região até metade do século XV, quando entrou em declínio devido a conflitos entre seus líderes e o surgimento de novos centros de poder, ao exemplo do reino de Songhai. Durante a sua expansão, esse reino o reino de Songhai, né, conquistou a cidade de Tombouctou em 1470, tornando-se assim a principal força política da região. Aqui tem uma foto de uma escultura
Deixa eu dar um zoom out aqui pra gente ver melhor. Uma foto de uma escultura, acho que ela é em madeira, da região de Mopti, em Mali. As figuras malinesas têm traços característicos, o que as torna facilmente reconhecíveis. Né? E aqui atrás, olha aquela universidade. Muito bonita, né? Bom, aqui o livro do professor José Rivair, História da África. Agora vamos falar um pouquinho sobre os bantus. Os bantus, na África, ao sul do deserto do Saara, viviam e ainda vivem hoje os bantus. Povos que possuíam uma origem comum e falavam línguas aparentadas, denominadas de Banta, língua Banta. Por volta de 1500 antes de Cristo, a gente não está falando do ano do descobrimento do Brasil. Os povos 3.000 anos antes do descobrimento do Brasil. Os povos bantus partiram de onde hoje é a República de Camarões. Vamos ver aqui no mapinha de onde hoje é a República de Camarões. Ó, até hoje tem um país chamado Mali, provavelmente sucessor do Império Mali, né? O Camarões, o pessoal sempre lembra do time de futebol, né? Aqui a região do Camarões. Ainda é um bom time de futebol, né? E foram se deslocando para o centro o leste e o sul do continente africano. Esse deslocamento durou cerca de 2.500 anos e foi a maior migração já vista na história da África subsaariana. Durante seu deslocamento, os bantus domesticaram plantas e animais e conquistaram povos que viviam da caça e da pesca. Os bantus eram povos agricultores e tinham domínio das técnicas de produção de ferro, utilizado por eles para fazer instrumentos de trabalhos e armas de guerra. Dominar o ferro é uma uma tecnologia muito importante. O ferro ele transforma a agricultura e transforma a guerra para sempre. Porque se você utiliza armas ainda de bronze ou nem domina nenhum tipo de metal, você está em desvantagem com quem domina o metal. Isso os colocava em vantagem sobre os povos que desconheciam a técnica da metalurgia, o trabalho que transforma metais em objetos. E ajuda a explicar sua vitória sobre os povos. Assim, as regiões ocupadas pelos bantus tornaram-se terras de agricultores que dominavam a metalurgia. Nossa, um jovem angolano, de língua umbundo, acima uma mulher carioca, descendente de povos da região congo-angolana. Olha como somos parecidos. Né? Boa parte do povo buntu foi migração forçada por causa da escravidão. Né? Boa parte dos habitantes do Rio de Janeiro descende de povos bantu, o que ajuda a compreender as semelhanças físicas entre os habitantes da região congo-angolana com os do Rio de Janeiro. O Reino do Congo. Na bacia do rio Zaire, chamado de Congo pelos portugueses, era habitada desde longo período por grupos bantus, como o Bakongo, o Luba, o Lunda e o Kikongo. Segundo a tradição, no final do século XIII, os Bakongos dominavam grupos menores, falantes de línguas Umbundo e Kikongo. Sob a liderança do líder lendário de nome Nialukeni, eles expandiram seus domínios por meio de guerras, alianças e cobranças de tributos. Você vê, é sempre um povo mais poderoso que domina uma tecnologia como metalurgia que dominam os povos mais fracos. Né? Se você observar, Roma foi a mesma coisa. Roma dominava a metalurgia e ia expandindo seus domínios por povos que não tinham ainda essa tecnologia. Nialukeni recebeu o título de Manicongo, Senhor do Congo, e passou a ser considerado herói fundador do Reino do Congo. Depois, edificou seu palácio em Mibasa-Congo e, a partir desse centro de poder, o Reino do Congo passou a controlar um amplo território. Na capital, o Manicongo exercia a autoridade com auxílio de 12 conselheiros, entre os quais estavam secretários reais, oficiais militares, homens da lei e coletores de impostos, entre outros. Desses 12 conselheiros, 4 eram mulheres e representavam clãs das avós do rei. Os congos reconheciam técnicas apuradas de fusão do ferro. Segundo a tradição, o fundador do Reino do Congo era um rei ferreiro, e por isso os trabalhos em ferro eram considerados aos nobres. Máscara tradicional em ferro, confecção atual, cultura conga, no Zaire.
Vamos dar uma olhada aqui, ó. O Camarões, o Congo, Angola, toda essa região, ó, República Democrática do Congo, Zâmbia. Não, a Zâmbia acho que aí já é outro povo, mas toda essa região aqui é Bantu, que é, se a gente for estudar, quando a gente for estudar um pouquinho das navegações portuguesas, a gente vai ver que essa costa foi altamente colonizada, né, foi ancorada, colonizada pelos portugueses. A Costa do Marfim, eles chamam de Costa da Malagueta, Costa dos Escravos, né, os portugueses, Ilhas Madeira, né, os portugueses davam o nome aos produtos que eles encontravam. No Congo, o comércio era intenso. Da capital do Congo partiam as caravanas que iam ao interior buscar ou levar produtos, com especial destaque o ferro e o sal. Olha o sal de novo. O ferro era extraído na província de Nsundi, no norte do reino. Já o sal, raro e precioso, vinha das salinas de Mpinda e da província de Ndembo, no sul. Olha o rio Congo. Como é que a gente acha aqui o rio Congo? Ó, Luanda, é perto da capital de Angola. Tô muito ao norte, ó, aqui. Ó o rio Congo. Toda essa região aqui é Bantu, de origem Bantu, ou o Reino do Congo. Olha, todos os povos que faziam parte do Reino do Congo, né? Legal. As aldeias e Ubatas e as cidades de Mbasa pagavam tributos ao Manicongo. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar legal. Pagavam tributos ao Manicongo, em que em troca lhes oferecia proteção espiritual, pois era visto como intérprete da vontade dos ancestrais e dos espíritos. Os tributos eram pagos em espécie: sorgo, que é o vinho de palma, metais, frutas, gados, marfim e peles. E em dinheiro. A moeda do Congo era o nizimbu, uma espécie de concha marinha pescada na ilha de Luanda. A exploração dessas conchas era monopólio do rei. Eu já ouvi falar dessas conchas. Olha aqui, ó. Nizimbu. A gente vai reconhecê-las. Aqui. As conchazinhas de Nizimbu. O tamanho aqui pra gente ver comparado com a mão. Tá pequeno, né? Uma imagem maiorzinha. Elas parecem as conchas utilizadas hoje na leitura de búzios, né? Olha aqui como elas são lindas. São fofinhas. Elas eram utilizadas como moeda no Reino do Congo. Muito bacana. Só o rei podia explorá-las. Que vai... Anos mais tarde, os portugueses vão dar uma prejudicada nisso, porque eles vão começar a encontrar essas conchinhas na costa do Brasil. Curiosidade, né? Vão encontrar essas conchinhas na costa do Brasil. Aí vai ter um padre jesuíta, que me falha o nome, depois eu posso procurar. Ele começa a catar essas conchinhas na costa brasileira, lá em Salvador, na Bahia, né? E ele leva elas para a África, inflacionando os preços no Congo, né? A exploração dessas conchas é monopólio do rei. O Manicongo repartia parte dos bens arrecadados com os líderes de linhagens e das aldeias, estabelecendo assim uma aliança e um equilíbrio de poder no reino. Por que é importante só o rei ter acesso a essas conchas, né, ter o controle? Porque se todos tivessem acesso, a concha perde valor e não pode mais ser usada como moeda. Os bantus no Brasil. Maioria dos milhões de africanos entrados no Brasil entre os séculos 16 e 19 eram falantes de línguas bantas. Eles foram trazidos forçadamente pela escravidão, tá? Foram escravizados. Como o Kibundo, o Kikongo e o Umbundo. Isso ajuda a explicar por que essas línguas estão entre as mais influenciadas o português falados no Brasil. Algumas palavras de origem banta. Berimbau, né? Arco musical, o berimbau é aquele instrumento que é muito utilizado na capoeira, né?
Eu acho o som dele muito bonito. Aqui. Muito utilizado na capoeira. Caçula, o filho mais novo, é um termo ubuntu. Canjica, eu adoro canjica. Papa de milho verde, ralado, que se juntam ao leite e ao coco. Cravo e canela. Carimbo, o carimbo, eu não uso mais carimbo, mas antigamente se usava muito carimbo, que era, eu carimbava as provas, os trabalhos dos alunos, né? Selo, sinete, sinal público que se autenticam documentos. Cochilo, o professor Jacó adora tirar um cochilo, né? Depois do almoço. Dendê, o azeite de dendê. O dendê é uma palmeira, fruto de palmeira. O óleo vermelho é obtido da palmeira dendê, de grande uso na culinária religiosa afro-brasileira e baiana. Óleo de palma no português de Portugal. Lá em Portugal eles chamam de óleo de palma. Fubá, né? Bolo de fubá. Farinha de milho, arroz. Giló, fruto do giloeiro, de sabor amargo. Eu não gosto de giló, cara. Não adianta. Moleque, quando você faz besteira na sala de aula, chama de moleque, seu moleque. Então, menino, garoto, rapaz. Quiabo, fruto do quiabeiro, muito usado na cozinha cerimonial afro-brasileira e baiana. Quitute, petisco e iguaria, de sabor apurado. Samba, dança e música popular brasileira de compasso binário que acompanha sincopado a música a música acompanha essa dança, né? Samba também é uma palavra de origem banta, que lindo. O jongo, herança cultural dos povos bantos. Entre as manifestações culturais de matriz banta no Brasil está o jongo, canto e dança coletivos que contam com percussão de tambores e floresceu durante a expansão da cafeicultura no Vale do Paraíba, Fluminense e Paulista, que é onde hoje é a Via Dutra. Em 2005, o jongo foi registrado pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, IPHAN, como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. O IPHAN, além dele preservar estátuas, prédios, etc., ele também preserva patrimônios imateriais, como músicas, letras, canções, danças, porque essa cultura toda precisa ser preservada, que senão o que acontece com essa cultura? Se a gente deixar, o mercado vai selecionar o que interessa para ele, o que vende mais, o que der mais dinheiro, e toda essa tradição é perdida. Então nós precisamos de um instituto para ajudar a gente a preservar esse patrimônio. Tá legal? O jongo é praticado em todos os estados brasileiros da região sudeste e é também chamado de caxambu. Legal. Agora, os iorubás. Na África, nas terras da África Ocidental, viviam povos igualmente importantes na formação cultural do Brasil. Entre esses povos, merece atenção especial os iorubás. Aqui a gente tem uma mulher nigeriana, e à direita uma mulher baiana. Lembra aquela associação que eu fiz da mulher nigeriana com a mulher baiana? Hoje os iorubás são contados aos milhões na Nigéria e no Benin e possuem grande número de descendentes do Brasil e em Cuba. Aqui, ó, Nigéria. A Nigéria fica aqui, e o Benin. Essa é a região de origem dos iorubás. Os iorubás construíram uma civilização marcadamente urbana, com cidades de ruas e avenidas retas e mercados movimentados. Entre as principais cidades iorubás daquela época estavam Ifé, Queto e Ió, capital política. Aqui, na região do rio Níger, Ifé, Ió, Ajudá, né, são todas cidades iorubás, cidades iorubo, séculos XII a XV. Cidades do Iorubo, palavra empregada pelo africanista brasileiro Alberto Costa e Silva. Eu adoro ele, ele é um historiador africanista, é um historiador que estuda África, né? Para designar o domínio territorial dos povos iorubás, também chamados em inglês Yorubaland. Política e economia. A força econômica das cidades iorubás vinha sobretudo do comércio. Seus comerciantes, homens e mulheres, circulavam por terra e pelos rios da região em canoas carregadas de produtos da floresta. Pele de leopardo, pimenta, marfim, noz de cola, além de objetos de couro, metal e marfim confeccionado pelos seus artesãos. Nas cidades de Ió, Oió,
capital política dos Iorubás, havia bairros especializados em curtume, serralheria e fundição. Curtume é onde se curte o couro. Você pega o couro cru do animal, deixa ele no sol, faz um tratamento nele, ele fica rígido, pronto para ser costurado. E a serralheria é onde se fazem peças em ferro e em madeira, né? Mas está errado aqui, em madeira. Transformar a madeira crua em peças de madeira. Ifé, que teve seu período de maior esplendor entre os séculos XII e XV, a cidade era sagrada, era a cidade sagrada dos Iorubás, sua capital religiosa, e é vista por eles até hoje como umbigo do universo, local onde tudo começou. Daí a importância espiritual de Ifé para todas as comunidades iorubás na África e no Brasil. Em Ifé, o poder político e religioso era exercido pela mesma pessoa, o Oni, que administrava a cidade, distribuía a justiça e era o responsável pelos cultos religiosos, visando as boas colheitas. Era o Oni também quem confirmava a autoridade dos líderes de outras cidades iorubás, como Queto e Oió. Quando alguém chegava ao poder, tinha de se dirigir a Ifé para ter a autoridade confirmada por ele. Ou seja, era uma cidade, mas tinha uma cidade principal que controlava as outras. Mais ou menos, né? Porque me parece cidades-estado, que nem a gente viu na outra aula dos maias, né? Apesar de compartilharem a mesma língua e possuírem uma base cultural comum, os iorubás não chegaram a compor um estado centralizado, olha aí que a gente está falando. A semelhança dos antigos malineses. Não tinha um imperador. Né? As cidades eram cidades-estado, ou cidades-reino, como preferem alguns especialistas no assunto. As cidades, ou seja, o que é o princípio da cidade-estado? Você tem uma cidade, como Ifé, né, ou Oió, e essa cidade tinha um líder, e um rei, talvez, e essa cidade tinha um domínio nas terras ao redor, um domínio, território ao redor que atendia essa cidade. A gente vai ver essa estrutura, no que a gente falou na aula passada, dos maias, e do povo helênico, na Península Grega. Né? Atenas, Esparta eram cidades-estado, né? Para a gente fazer a metáfora. É uma estrutura que é mais, não chega a ser um reino, né? Uma estrutura mais enxuta. As cidades iorubás não formaram uma unidade política, eram independentes umas das outras. Sua Alteza, Adereme I, Oni da cidade de Ilé Ifé, na Nigéria, em 1930. Note que Oni aqui, está vestida à moda dos seus ancestrais. Iorubás no Brasil. Segundo o historiador, o estudioso Pierre Werner, foi principalmente após 1830, quando os muçulmanos destruíram a cidade de Oió, capital política dos Iorubás, que eles foram trazidos para o Brasil, como escravos, tendo entrado em grande número pelo porto de Salvador. Entre os Iorubás que chegaram, haviam muitos sacerdotes, príncipes, líderes políticos e artistas, que foram empregados, sobretudo, em trabalhos urbanos e domésticos, né, os escravizados que nós falamos, na cidade de Salvador e no recôncavo baiano. Embora trazidos à força e em condições adversas, os Iorubás fizeram história e arte em solo brasileiro. A arte matriz iorubá pode ser vista em várias regiões do Brasil, mas é a Bahia seu principal polo de irradiação. Lá nasceram ou vivem alguns dos grandes nomes da música e das artes plásticas de matriz iorubá. Na música, temos vários artistas herdeiros da tradição iorubá, como os integrantes do bloco Olodum e Ile Aie, e a cantora Margareth Menezes. Olha aqui uma foto do... Acho que é o Carlinhos Brown, né? Com o Olodum e a Margareth Menezes. De 1962, é uma cantora, compositora e produtora musical. Autora de momentos marcantes da música popular brasileira. Margareth, nos seus mais de 20 anos de carreira, tornou-se popular pela potente voz, viajou a todos os continentes, contabilizando várias turnês mundiais e álbuns lançados. Os álbuns Elegibo e Kindala alcançaram respectivamente primeiro e segundo posições do Billboard World Albums. Na fotografia vê-se Margareth se apresentando na costa do Sauípe, na Bahia, 2013. Legal, né, cara? O Brasil ajudou a preservar um pouco da cultura iorubá. Nas artes plásticas, temos nomes importantes como os escultores Emanuel Araújo, mestre Didi, e os pintores Caribé e Menelau Sete, conhecido como Picasso do Brasil. Caraca, agora eu quero ver as artes desses caras.
né? Escultor Emanuel Araújo. Curiosidade, cara. Lembra que eu te falei curiosidade? Emanuel Araújo. Já até... Ops. Olha as esculturas dele. É meio pós-moderno, né? Ou seja, o cara... Bacana, olha os trabalhos dele. Vamos ver o Mestre Didi. E não é dos Trapalhões, né? Certamente. Aqui a arte do Mestre Didi já parece uma coisa mais iorubá, menos moderna, menos pós-moderna. Muito bonita também. Eu acho que tem um desenho da arte do Mestre Didi aqui no livro. Pintores Caribé e Menelau VII. Vamos ver se a gente acha um pouquinho sobre eles. É importante, a arte é legal. Olha, que pintura linda, que pinturas lindas. Ó, da capoeira. Muito bonita essa imagem. Vou até tentar colocar essa imagem como capa da nossa aulinha. Muito bonita essa pintura do mestre do Caribé. Essa aqui também. Legal. E Menelau VII. Você vê que é sempre muito colorido, né? E é uma coisa bem regionalizada. É o Picasso brasileiro. Agora eu entendi por quê. Aqui. Muito bonita essa arte. Achei muito legal. Depois a gente pesquisa mais, vale a pena. Emanuel Araújo, 1940, escultor, desenhista, ilustrador, figurinista, gravador, cenógrafo, pintor e museólogo. Museólogo é um especialista que lida com museus, né? Ele prepara museus, existe toda uma carreira focada na museologia. Foi professor de artes gráficas e escultura na City University of New York, diretor da Pinacoteca do Estado de São Paulo e fundador do Museu Afro-Brasil, em São Paulo, do qual também é diretor-curador. Emanuel Araújo, exposição em barroco, ardente e sincrético. Luso afro-brasileiro. O mestre Didi, olha aí, falei que tinha uma... foi escultor e escritor baiano, expoente de arte matriz iorubá no Brasil. Um grande totem iorubá. Eu acho que fica na Bahia. Salvador, Bahia. Essa foto é de 2015. E é isso, galera. Com essa bela imagem do mestre Didi, essa escultura do mestre Didi, a gente termina a aula de hoje com essa pintura, né, essa não é do mestre Didi, essa pintura é do Caribé. A gente termina a aula de hoje e espero que vocês tenham gostado. Eu achei muito legal. A gente precisa estudar muito ainda as culturas de matriz africana, porque elas fazem parte da nossa origem, elas fazem parte do que nós somos. E se a gente não estudar o que nós somos, o que nós somos? Né? A gente vai acabar sendo o que os outros querem que a gente seja. Né? Então a gente precisa estudar o que nós somos, porque aí a gente pode escolher o que nós queremos ser. Certo? Beijinho, galera, e mantenham-se curiosos. Até a próxima.